Fala galera, aqui é o Rodrigo Santos e hoje nós estamos aqui para mais um podcast Mindset de Vestibulando. E o assunto de hoje é desafio. Bom, primeiramente eu gostaria de definir para vocês essa palavra desafio no contexto que eu vou trazer hoje para os estudos, tá? O desafio no contexto dos estudos é qualquer situação, tá? Sem exceção. Qualquer situação que vai te ocasionar uma dificuldade ou que você não vai saber lidar com ela a princípio. O que eu quero dizer com isso? O desafio, por exemplo, é quando você identifica que você tem dificuldade em uma matéria. O desafio, por exemplo, é quando você não tem um local adequado para estudar. Isso é um desafio. Entenda um desafio como isso. Qualquer coisa que vai te tirar, qualquer situação que vai sair um pouco daquilo que você está acostumado a lidar no dia a dia. E o desafio no ser humano, ele tem vários efeitos, mas eu separei dois efeitos para vocês aqui, que é o efeito de paralisação e o efeito de adrenalina. O efeito de paralisação, ele pode até ser quando acontece alguma coisa positiva no seu dia a dia. Por exemplo, quando você é aprovado. Eu vou colocar aqui talvez eu coloque até um medo em vocês, mas não entendo isso como um medo. Mas eu me recordo de quando eu fui aprovado. Quando eu fui aprovado eu levei um susto, certo? Por quê? Porque eu ia começar uma situação diferente, um desafio diferente. E eu confesso pra você que eu fiquei paralisado por algumas horas, pensando naquilo sem saber como lidar com aquilo. Porque era uma coisa muito nova pra mim. Então o efeito de paralisação ele vai fazer com que você pense as seguintes coisas. Eu não estou pronto para isso, eu não esperava que isso acontecesse agora. Logo agora que isso foi acontecer, vai começar a vir pensamentos na sua cabeça nesse sentido. E esses pensamentos, eles vão funcionar como um corredor polonês para você, eles vão acabar com vocês, eles vão te metralhar, vamos dizer assim. Então, esse é o efeito de paralisação. O efeito de adrenalina que o desafio pode surtir em você é aquele efeito que você age sem pensar. Vou contar pra vocês uma passagem aqui que aconteceu comigo uma vez. No ensino médio, eu recebi a proposta, de um professor para mim entrar numa equipe de robótica. E na época eu não sabia nada do que era robótica, e o professor simplesmente me chamou porque ele ia com a minha cara. Porque ele sabia que eu não tinha capacidade nenhuma nesse sentido, que eu não tinha nenhum conhecimento nessa área. E eu aceitei na hora porque era um professor que eu conversava, um professor que eu gostava, então eu pensei assim, eu vou aceitar esse desafio para ver o que é, né? E pra mim aquilo ali poderia ser extremamente negativo, porque eu poderia não saber lidar com aquilo e teria um resultado horroroso, né? Mas quando eu lidei com aquela situação, quando eu comecei a conhecer mais a fundo, eu pensei assim, caraca, como é que eu vou aprender isso daqui? Da onde que eu vou buscar conhecimento sobre isso? Quem que vai me ensinar sobre isso? Eu não sei nada. E aí depois eu consegui, superar essa situação, etc. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês entendam, com essas duas situações que eu coloquei aqui, é que, geralmente, os desafios, eles vão despertar em vocês situações desse tipo. Ou vocês vão agir por impulso, ou vocês vão se sentir paralisado e não saber o que fazer. Tá? Isso na maioria das vezes. Você pode parar, pensar no que vai fazer, etc. Mas na maioria das vezes vai ocasionar esses dois efeitos. Por que eu trouxe desafio para vocês? Por que eu quis falar sobre desafios? Porque existem dois lados da moeda. Existe o lado da moeda do cara que vai ser aprovado e o cara que vai ser reprovado. O cara que vai ser aprovado, ele adora os desafios. Ele gosta que surjam desafios para ele, porque ele tem uma visão diferente de desafio. O cara que vai ser reprovado, ou seja, que ele vai se matar de estudar e não vai conseguir ser aprovado, esse cara ele odeia desafio. Ele não suporta quando surge um desafio no caminho dele. Ele fica desequilibrado, ele deixa de estudar quando surge um desafio para ele. Porque ele fica desequilibrado, ele sofre o efeito da paralisação. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar com aquilo. Então, se você costuma ter o efeito da paralisação diante de um desafio, você precisa jogar isso fora. Você precisa começar a entender o desafio como uma forma de potencializar sua capacidade mental e, principalmente, potencializar a sua capacidade estratégica, porque o desafio
ele vai causar isso no ser humano. Ele vai permitir que você desenvolva a sua capacidade estratégica. E estratégia, meu amigo, serve para você na sua vida inteira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Em estudos, então, nem se fale, né? Se você já estuda, você sabe que é preciso ter estratégia para poder estudar com uma folga maior, para poder estudar de uma forma mais eficiente. Você precisa de estratégia, você precisa de saber como chegar lá. E se você começa a colocar isso em prática no seu dia a dia, seja nos estudos ou seja na sua vida pessoal, esse hábito de lidar com desafios de uma forma diferente, isso começa a se tornar uma verdade na sua vida. Você começa a agir naturalmente diante dos desafios. E é aí que você se desenvolve como estudos. É aí que você se transforma num estudante estrategista, vamos dizer assim. Então, o assunto de hoje foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe as suas sugestões nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber o que vocês querem de conhecimento, o que vocês estão buscando aqui comigo, o que vocês querem que eu aborde nos próximos podcasts, tá? Valeu, galera. Até amanhã no próximo podcast. Um forte abraço e bons estudos.